Olá, meus amigos, estamos novamente reunidos para o estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo agora Evolução em Dois Mundos. É um livro mais técnico sobre a física do plano material e imaterial. Nós vamos aprender agora sobre o corpo espiritual, retrato do corpo mental. Para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Temos aqui uma nota de rodapé que eu trouxe para cá. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela em que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isso por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Então, o que a gente percebe? Que existem características que nós não conseguimos entender ainda. É como explicar certas características científicas para uma criança de 10 anos. A criança de 10 anos, no caso, somos nós. A gente não tem como entender ainda certos detalhes da concepção do nosso próprio físico e espírito. Mas, continuando. Do ponto de vista da constituição e função, em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, o corpo, vamos dizer, espiritual, é ele que dá forma ao corpo material, e ele é ligeiramente diferente do ponto de vista eletromagnético, algo modificado, principalmente na parte genética e nutritiva, certo? Todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo, durante a parte física, que a gente está aqui encarnado, verificam-se na base da conduta espiritual da criatura, que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva. Ou seja, trocando em miúdos, esse nosso corpo espiritual depende muito do nosso comportamento enquanto encarnados, porque o nosso comportamento faz modificações, assinala doenças, traumas, mutilações no corpo perispiritual. Nos domínios da experiência, ou seja, aquilo que você experiencia durante a tua vida encarnada se reflete no perispírito. Claro está, portanto, que é ele, santuário vivo, em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente poderosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta, visceralmente renovado, se distribui mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço, segundo a sua condição específica, e apresentando estados morfológicos, conforme o campo mental a que se ajusta. Então, o corpo perispiritual tem todas as células que tem o corpo físico, porque o corpo físico formou-se baseado nesse modelo perispiritual. Centros vitais. Estudado no plano em que nos encontramos, plano espiritual, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual, o psicossoma, é assim, o veículo físico, para eles é físico, relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais, a que essa mesma ciência,
por enquanto não pode perquirir e reconhecer. Nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicos a serviço da inteligência. São nossas células. Nos círculos de ação em que nos demoramos, recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Então, traduzindo, esse nosso corpo perispiritual é resultado de uma evolução milenar, porque, como já foi dito em outras obras de André Luiz, a gente deriva dos seres inferiores, pedras, plantas, vem desde o unicelular até hoje. Então, a gente foi aperfeiçoando esse nosso corpo. E ainda vamos mudar muito para frente. Vamos nos transformar bastante. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais, que lhe obedecem a um impulso procedente do espírito, assim como as peças secundinas de uma usina respondem ao comando da peça motor, que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Desses centros secundários, entrelaçados no psicossoma e, consequentemente, no corpo físico, por redes plexiformes, destacamos o centro cerebral, contíguo ou coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico, sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endocrínicas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células afetoras, o centro laríngeo, controlando notadamente a respiração e a fonação, o centro cardíaco, dirigindo a emotividade, a circulação das forças de base, o centro esplênico, determinando todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo, o centro gástrico, responsabilizando-se pela digestão e absorção dos alimentos. Alimentos densos ou menos densos que, de qualquer modo, representam concentrados fluídicos penetrando-nos a organização e o centro genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Depois do centro coronário, temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros, interdependentes entre si, imprimem semelhantes reflexos aos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Estrutura mental das células. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados,
na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células. Eu vou falar de novo. A estrutura mental das células, de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental, todos entretecidos na essência da matéria primária ou hausto corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo infinito. Então, cada célula é um ser. Nós vamos aprofundar. Centros vitais e células. São os centros vitais, fulcros energéticos, que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema pela qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes. As células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distinguem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas do fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação, à defesa da vida, nas glândulas, nos tecidos, nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Essas células que obedecem às ordens do espírito, as células obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas, procedem do elemento primitivo comum, de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso de milênios, desde o seio tépido do oceano, como eu já disse, a gente começou lá unicelular, quando as formações protoplásmicas nos lastrearam as manifestações primeiras. Tanto quanto a célula individual, a personalizar-se na ameba, ser unicelular, que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir-se, garantindo a sobrevivência da espécie no oceano em que respira. Os bilhões de células que nos servem do veículo de expressão, agora domesticadas, na sua quase totalidade, em funções exclusivas, necessitam de substâncias especiais, água, oxigênio, canais de exoneração excretória, para se multiplicarem no trabalho específico que o nosso espírito lhes traça, encontrando, porém, esse clima que lhes é indispensável na estrutura aquosa de nossa constituição fisiopsicossomática e expressar-se nos líquidos extracelulares, formando pelo líquido intersticial e pelo plasma sanguíneo. Historização dos centros vitais. Observando o corpo espiritual ou psicossoma desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar, reconhecemos facilmente que, como acontece na exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis, quando a criatura se encontre no campo da encarnação. Fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento. Recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre no grande futuro. Então, o que ele está dizendo? Que os médicos espirituais nos atendem, tratam os nossos corpos através desses centros vitais, chamando-os chakras, e que, no futuro, os próprios médicos terrestres vão agir dessa forma. Corpo espiritual depois da morte. Em suma, o psicossoma é ainda corpo de duração variável. O perispírito. O psicossoma é ainda corpo de duração variável.
não é permanente. Segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, que o espírito está mais dentro, certo? Além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando há sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do espírito. Entenderam? Eu vou ler outra vez. Depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, a alimentação lá também é sutil, e no centro genésico, sexual, quando há sublimação do amor, na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio. Matrimônio no plano espiritual. Matrimônio divino, das próprias forças, unem-se, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do espírito. Esse corpo que evolve e se aprimora nas experiências de ação e reação no plano terrestre e nas regiões espirituais, que lhe são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas com alicerces de adinamia proveniente de nossa queda mental no remorso, ou na hiperdinamia imposta pelos declínios da imaginação, a se responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma. Nascida do estado de hipo e hipertensão no movimento circulatório das forças que lhe mantém um organismo sutil e pode também desgastar-se na esfera imediata à esfera física, para nela se refazer através do renascimento, segundo o molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se a fim de se reconstituir de novo no vaso uterino, para a recapitulação dos ensinamentos e experiências que se mostre necessitado, de acordo com as falhas da consciência perante a lei. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, em poucas palavras, de forma teórica, o que nós vimos nos livros todos, que o perispírito é plástico, ele se modela, e ele se modela baseado nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na nossa situação mental, emocional. Então, a gente pode se mutilar, a gente pode se expandir, a gente pode reprimir, não é verdade? E essas doenças podem ser resolvidas no vaso uterino, quando reencarna. Então, o que ele está dizendo aqui, nós lemos em fatos práticos, em várias obras de André Luiz. Nessa última, na anterior, Ação e Reação, nós não vimos as formas dissolvidas, sem rosto, não vimos? Os ovoides, é isso que ele está se referindo. Outros aspectos do psicossoma examinaremos quanto as circunstâncias nos induzam a apreciar-lhe o comportamento nas regiões espirituais vizinhas da Terra, dentro das sociedades afins, em que as almas se reúnem conforme os ideais e as tarefas nobres que abraçam, ou segundo as culpas dilacerantes ou tendências inferiores em que se sintonizam. Tudo isso modifica a situação do perispírito, geralmente preparando novos eventos alusivos às necessidades e problemas que lhes são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível. Pedro Leopoldo, 19 de janeiro de 1958. E passa a ambulância. Então, o que nós estamos vendo nesses capítulos é uma forma teórica de tudo que nós vimos na prática nos livros anteriores. Então, é uma forma, digamos, acadêmica, uma forma culta de explicar tudo que nós já vimos, certo? Então, eu espero vocês no próximo capítulo, para que a gente possa continuar conceituando tudo o que a gente viu na prática. Um abraço e até o próximo.